captação e reuso de água da chuva, energia solar, biocompostador, tecnologias para o aviário. O AviNews Dentro da Porteira de hoje é sobre sustentabilidade. Quem vai apresentar para a gente todas as tecnologias relacionadas à sustentabilidade é a Luciana Dalmagro. Luciana, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada, estou muito feliz com vocês da AviNews aqui com a gente. Nós que agradecemos. Luciana, 15 anos já na avicultura, quando que você viu essa necessidade de começar a se envolver, trazer mais sustentabilidade para dentro da propriedade? Muito bom ponto. Quando eu comecei a trabalhar aqui, 15 anos atrás, eu sempre pensei, eu não quero ser só quinta geração de produtores na mesma fazenda, fazendo tudo igual. Eu quero deixar minha marca, né? Não quero ser só sucessora, só herdeira. E foi justamente com os projetos de sustentabilidade que eu entendi que poderia ser a minha marca aqui dentro. E foi assim que nós começamos a nossa jornada e que eu tô doida para mostrar para vocês. Vamos lá então? Bora, vamos lá. Luciana, aqui então é a cisterna de armazenamento da água da chuva. Ela recolhe a chuva cai nas calhas aqui, armazenam aqui, como que funciona? Então o primeiro passo é a instalação das calhas, que vão captar essa água, né, que vai escorrer pelo telhado. Então vai escorrer na calha, segue de forma subterrânea, Tainara, por tubulação, e chega nessas caixas d'água filtro, que é uma pré-filtragem antes de entrar nessa cisterna, que tem 75 metros de comprimento por 10 de largura e 5 metros de profundidade. A gente tem uma capacidade de 3 milhões de litros, mas pense que isso é algo que é fluido, então entra e sai. Então na época das chuvas vai entrando água e vai saindo para ser usado. Qual que é o principal uso dessa água, Luciana, depois que ela fica captada aqui? Saindo daqui, ela vai para o tratamento, então a gente faz toda a questão de acidificação e cloração, e aí a gente direciona para a limpeza. Esse é o uso específico dentro da fazenda. É claro, Tainara, que em um eventual problema, né, queima um poço, acontece alguma coisa que não está realmente prevista, a gente tem esse socorro, que é essa água da cisterna. Se a cisterna estivesse cheia, com os 3 milhões, você consegue atender por quanto tempo um lote? Excelente. A gente gasta aqui na fazenda mais ou menos 200 mil litros de água por dia. Então, se a gente tem 3 milhões, 3 milhões de litros, a gente está falando mais ou menos de metade de um lote adulto em tempo que seria atendido com essa água. Muita coisa. E muita economia, né? E muita economia de água. Mas, de novo, a gente sempre direciona para as questões de limpeza por uma questão, né, de ordem sanitária. E mesmo assim, a gente já bate não só na tecla de sustentabilidade em relação a armazenar água, mas também de utilizar essa água para fazer a limpeza, né? Você evita de utilizar uma água que veio do poço ou que veio da rede da fornecedora de água para fazer uma limpeza que vai depois, né, escorrer e ir pelo ralo, literalmente, né? Então você já dá um uso bem correto. E especialmente nessa região em que a nossa estação de seca é muito extensa. Então é normal aqui no interior de São Paulo a gente viver 4 meses sem cair uma gota de água. Então realmente ter essa água estocada é um super recurso para a propriedade. Você teve que passar por algum momento de ter essa escassez para pensar em fazer a cisterna? Ou já veio vindo uma demanda mesmo da sustentabilidade? Ou teve que ter aquele estralo, falar, precisamos estocar água, precisamos ter uma reserva? Tainara, eu vejo que a sustentabilidade é uma resolução de problemas. Então, tudo começou com uma grande seca em 2014, 2015, em que a gente começou a perceber que o poço, que tinha aquela vazão incrível, simplesmente não começou a entregar mais a mesma quantidade de litros. Então, a gente começou a pensar em alternativa. Então, te respondendo, veio de um problema solução. Luciana, parece que hoje um significado para a sustentabilidade é energia solar, né? Sempre que a gente fala,
acaba chegando nessa pauta da energia solar. E você estava me contando que aqui na propriedade, além dessa, você tem mais dois parques de energia. Exatamente, são 3 usinas exatamente iguais a essa, num total de 1000 placas, em que com esse total de placa a gente gera 51.000 kWh mês, que é exatamente, Tainara, a demanda da nossa propriedade. Então não sobra crédito, não sobra energia, a gente usa tudo aqui e a gente consegue economizar uma quantia de dinheiro muito significativa através desse investimento. Tem bastante manutenção? Tem vida útil? Como que funciona essa questão? Muito bom ponto. A gente trabalha com 2 manutenções anuais e principalmente manutenção de limpeza, porque como essa região tem muita poeira, acaba depositando sobre a placa e diminui a capacidade de geração de energia. Então, 2 vezes por ano é feita uma limpeza com equipe especializada, porque energia a gente tem muito medo, então quem mexe é quem entende do assunto. Ah, muito bem. E a questão, os painéis ficam dentro de outro local, essa energia, ou cada aviário possui uma placa? Nós temos uma usina dessa a cada 2 núcleos de galpões. Certo. Por quê? Porque essa usina ela está conectada a um transformador, a uma unidade consumidora da fazenda. Então foi um projeto muito desenhado para caber dentro da estrutura elétrica que a gente já tinha aqui. Então, de novo, né, Tainara, eu sempre falo, gente, projeto difícil a gente faz com quem entende. Então a gente estudou muito, a gente se juntou a uma empresa muito capacitada que ajudou a desenhar o projeto ideal aqui para a nossa propriedade. Luciana, aqui vocês têm 13 galpões de frango. 14 galpões de frango. Você vê a energia solar para um pequeno produtor como uma alternativa? Porque às vezes o gasto inicial para instalar a energia solar pode ser um pouco alto e às vezes um pequeno produtor ele fica com o pensamento, será que esse gasto vai realmente me trazer um lucro? Você indica esse tipo de material também para quem tem menos granjas dentro da propriedade? Felizmente, os projetos de geração de energia através de placas solares, eles são modulares. Então a gente entende quanto está consumindo através da conta de energia e faz o projeto dentro dessa quantidade. E a gente escuta quase todos os dias que a parcela do financiamento, em sua maioria das vezes, é menor do que a conta de energia que o integrado ou que o sitiante fazendeiro pagava. Então eu acho que se existe realmente um símbolo de sustentabilidade em todas as esferas, é a energia solar, né? No final das contas, a gente está falando de margem para o produtor, né? De melhora do fluxo de caixa do produtor. Luciana, em questão a queda de energia elétrica, né? As placas, elas têm uma reserva ou se tiver uma queda de energia elétrica também para de funcionar? Tem algum tipo de bateria, alguma reserva que acontece? Hoje, ainda a reserva de energia elétrica para o produtor, no caso de falta de energia, são os geradores, a diesel em sua maioria. A gente vê, Tainara, que a estocagem de energia gerada na propriedade vai ser um próximo passo. Então a gente está falando de inovação, a gente está falando, né, realmente do que vem amanhã. Hoje a gente ainda não estoca essa energia, mas com certeza as baterias elas já têm chegado no mercado e eu vejo que não vai ser um futuro tão longo não, eu acho que logo a gente vai ter novidade nesse sentido. Então aqui é a casa dos inversores, então o que a gente gera através das placas é centralizado aqui. E esse é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque nós fomos a 2ª fazenda no estado de São Paulo a homologar um pedido de geração de energia e de fato começar a gerar. Luciana, aqui hoje fornalha pellet, mas um pellet diferente, né? Não o tradicional de madeira. Não, a gente tem usado aqui na fazenda o pellet de casca de amendoim, que é um resíduo, então entra muito dentro da nossa estratégia de sustentabilidade. E é um pellet com custo-benefício melhor do que a madeira, além de ser produzido em uma fábrica muito perto de nós. E é um pellet super padronizado, é um pellet padronizado em tamanho e em matéria-prima. E com uma queima com poder calorífico muito bom. Aqui na fazenda, os nossos testes têm mostrado uma queima melhor do que a da madeira. Claro que a gente precisa de ajustes no equipamento, né? Conforme a gente muda o pellet, a gente tem que ajustar
o tempo de queima, a regulagem da caldeira, mas isso hoje é um procedimento que a gente tem dominado. Também é um produto que está disponível o ano todo para vocês ou é sazonal, vocês têm que dividir com outro tipo de pellet durante algum período do ano? Hoje, com esse pellet da casca de amendoim, a gente consegue ter o ano inteiro o mesmo pellet no mesmo padrão, o que é muito diferente da madeira, porque a gente sabe que a matéria-prima muda muito, a demanda pela exportação às vezes acaba prejudicando também o fornecimento aqui no mercado interno. Então essa é uma estratégia que a gente começou a usar na fazenda e que tem dado muito certo. E também utiliza menos resíduo, como se fosse o da madeira? Vocês precisam de menos pellet de amendoim para fazer o aquecimento? Nos nossos testes, a gente tem tido uma queima melhor desse pellet, com melhor poder calorífico, o que quer dizer que a gente está usando menos pellet. Então, além dele ter um custo-benefício melhor, eu estou comprando menos porque ele está queimando melhor. Você tem um valor do custo assim por galpão ou por cabeça com aquecimento? Hoje, nos nossos levantamentos nacionais, que a gente faz através da nossa plataforma, a gente identifica que o custo médio de aquecimento por cabeça de ave no Brasil é em torno de 20%. Dependendo, Tainara, da região que a gente está olhando, claro que a diferença do sul para o norte é muito grande, e também dependendo do insumo que é utilizado como aquecimento. Esse galpão aqui atrás de mim é o que nós temos de mais moderno em relação à tecnologia e também ambiência para o frango de corte. E agora nós vamos entrar na sala do controlador para conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias. A tecnologia é uma aliada da sustentabilidade. Nós estamos aqui na sala do controlador do galpão mais moderno que a Luciana tem aqui na propriedade. Luciana, você estava contando aqui todas as tecnologias que tem aqui dentro. Um verdadeiro computador, né? Um grande computador. Aqui, Tainara, é onde os nossos sonhos da avicultura se realizam. Eu diria que era sonho até um tempo atrás, mas hoje a gente já tem tecnologia desembarcada e pronta para o uso, como é o caso das construções mais inteligentes, com materiais mais eficientes. Aqui, por exemplo, a gente tem o isopainel, o pier, que isola a lateral desse galpão, e no forro, a gente não consegue ver, mas em cima desse forro branco, a gente tem 10 centímetros de lã de vidro, que é um isolante super potente, né? Então a gente isola termicamente esse galpão. O que isso quer dizer? Que quando a gente seta aqui a temperatura que a gente quer, essa temperatura de fato vai se realizar. A gente não tem oscilação. E isso reflete em performance animal. A gente melhora a conversão alimentar, a gente melhora ganho de peso. Então realmente em termos de construção eu diria que o benchmark, quando a gente olha o mundo inteiro, é isso que a gente encontra. E a gente tem outras tecnologias acessórias aqui em validação, como é o caso das câmeras para pesagem de animais, usando visão computacional, né, inteligência artificial e algoritmos, que tira a gente daquela situação de pesagem manual e eleva essa pesagem para uma precisão realmente incrível. Além disso, além das câmeras, temos também os silos, os sensores de silo, na verdade, para controle logístico de ração, também usando visão computacional. São tecnologias, pessoal, assim, que a gente está no Brasil em um momento de validação, mas fora do Brasil isso já está sendo amplamente usado e eu tenho certeza que é o próximo grande passo, a gente otimizar as questões logísticas aqui. Aqui pelo vidro também eu estou vendo uns ventiladores. O que você pode nos falar sobre eles? Exatamente, são os Steer Fans. É uma tecnologia que está sendo usada para homogeneizar o ar, porque a gente sabe que o ar quente, ele sobe e o ar frio desce, certo? Então a gente não quer esse ar quente em cima, a gente quer o ar quente embaixo. Então essa tecnologia ajuda a garantir uma uniformidade também da temperatura do ar, especialmente nesse galpão, né, que como você também pode ver, a gente não pode entrar, né, mas está vendo aqui de fora, que a gente aquece por campânula a gás, gás encanado. Então a gente consegue também, com esse conjunto de tecnologia, ter realmente um cenário quase ideal para a produção de aves. E com todas essas tecnologias aqui, controladas aqui fora, a gente também limita um pouco a circulação de pessoas dentro do galpão.
Com certeza, a gente limita a circulação, mas a gente incrementa a capacitação desse operador, porque isso daqui não é mais um simples controlador, não. É um grande maestro, né, que vai conduzir tudo que está aqui dentro. Então, hoje é outro pé que a gente trabalha, outro pilar que a gente trabalha muito forte aqui na fazenda, que é realmente a capacitação de todo mundo para a gente ter condição de operacionalizar isso, Tainara, senão vira um tiro pela culatra, né? Com certeza, porque se você tem 10, 15 funcionários e só um sabe operacionalizar aqui, ele tem que estar sempre disponível, né? Então todos têm que saber como trabalhar. A gente centraliza o set de controlador, que é algo mais complicado, para uma pessoa, que é o Edinho. Então, quem mexe nesse grande esqueleto, todos os grandes esqueletos é o Edinho, mas todos os nossos funcionários passam por treinamento e capacitação em ambiência e manejo para realmente entender também o frango, né? Entender se aquilo que a gente colocou aqui está sendo ideal lá para dentro. Em relação às câmeras, Luciana, existe alguma plataforma que fica no chão do galpão ou é realmente pela imagem do frango que ela consegue fazer essa medição do peso dele? Muito boa pergunta. Essa tecnologia específica é câmera, então é imagem, são câmeras suspensas e que aí por aprendizado ela vai ficando com uma acurácia cada vez melhor. Os estudos mostram que essa tecnologia chega a 97% de acurácia, que aí realmente eu te garanto que é o sonho, né, de todo e qualquer avicultor e principalmente da agroindústria. E ela consegue pegar, você tem várias distribuídas pelo galpão, então consegue pegar uma amostragem muito boa da quantidade dos frangos. Aqui são 42 mil frangos alojados e a gente tem 3 câmeras para esse galpão de 165 por 18. Então consegue pegar de vários cantos do galpão os animais. Sim, uma amostragem muito boa. Luciana, então aqui na propriedade não tem mais composteira, a gente está diante do biocompostador. Isso mesmo, Tainara. Então a mortalidade é recolhida uma vez ao dia e chega aqui, nesse ponto. E aí entra nesse triturador e vai por uma rosca sem fim ser misturada essa mortalidade com essa matéria seca que a gente tem aqui no fundo, que é uma mistura de bagaço de cana com serragem, que é a matéria seca biodisponível que a gente tem aqui na região. Mais ou menos na proporção de uma medida de frango morto para 2 medidas de matéria seca. Isso caminha pelo biocompostador por 14 dias em um processo de fermentação acelerada. Então, o que a gente tem que acertar é a proporção de carbono, nitrogênio e umidade, né? Não pode ser muito úmida essa massa, para no final a gente ter como saída, como output, um composto orgânico quase pronto para o uso aqui na propriedade. Por que eu digo quase pronto? Porque a gente ainda faz mais uma leira para ter mais uma última fermentação. Então, aqui a gente não tem como resultado nenhum tipo de líquido? Se tiver líquido é porque o processo está errado. A gente vai ver agora, mas a saída é uma maravilha preta, é uma maravilha rica em matéria orgânica. E depois você utiliza esse resíduo aonde? Aqui na lavoura. Na lavoura. Tanto lavoura de milho quanto lavoura de soja, o que é uma super estratégia de sustentabilidade para a gente, porque a gente reduz a nossa compra de fertilizante químico e a gente usa, né, um produto que antes era um passivo para a propriedade, o frango morto é super difícil. Agora virou um grande presente para a propriedade, que é um composto orgânico riquíssimo. Vamos lá ver? Vamos lá. E 14 dias depois, está aqui o resultado. Está aqui o resultado. Então, de mortalidade, a gente transforma para um composto orgânico quase que pronto para o uso. Olha isso. Seco. Seco, sem cheiro forte. Claro, né, gente? Cheiro de composto, mas nada comparado a uma composteira tradicional. Com certeza. E para quem pode estar pensando em custo pelo tamanho, né, da outra biocompostadora, nós temos aqui uma pequena. Luciana, vocês também continuam utilizando essa? Essa fica como um socorro, então quando tem uma mortalidade um pouquinho maior do previsto, a gente usa essa, que é mais antiga e funciona muito bem, já tem 10 anos. Então o que é legal, né, Tainara, que a gente sempre está conversando, é pensar na sustentabilidade como uma estratégia para todos, né? Não só para o grande produtor, mas para o médio e pequeno também, especialmente nesses projetos que são modulares. Você utiliza ela da mesma forma? Fica 14 dias aqui também ou é um pouco mais rápido pelo tamanho?
idêntico, o processo é idêntico. Mesma proporção de matéria seca com mortalidade, mesmo tempo de fermentação acelerada. Luciana, tudo que nós vimos que é produzido aqui na propriedade é utilizado aqui. Essa circularidade, muitas vezes é a informação que falta para o avicultor, não é? Eu acho que essa é a grande estratégia de sustentabilidade. É a gente entender que quanto mais diverso for o ambiente rural, mais resiliente ele vai ser para os problemas, tanto de ordem financeira como ambiental e todos os outros. Então eu vejo que pensar em diversificação e em circularidade definitivamente é um caminho sem volta. Qual que é a sua visão para a avicultura do futuro? Eu vejo uma avicultura com cada vez mais tecnologia, inclusive como aliada da sustentabilidade. A gente precisa de muita coisa nova, a gente precisa de muita inovação para soluções que a gente ainda nem sabe quais serão. Eu também vejo uma avicultura cada vez mais digitalizada, então acho que as nossas decisões, muitas vezes elas não vão precisar nem de nós aqui, né? Talvez a gente longe, com o celular, com todo esse sensoriamento a gente vai conseguir decidir, mas para isso nós produtores e todo o nosso time de operação vai ter que estar preparado para lidar com isso tudo, que a gente viu que também não é fácil, né? Com certeza.